Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou trazer para vocês aqui um negócio lamentável. Um deputado petista insinuou algo absurdo sobre Ciro Gomes, mas assim, a dúvida é: o que será que o Ciro fez de errado dessa vez? Eu vou mostrar para vocês aqui, não que o Ciro fez de errado, mas o posicionamento ridículo de um deputado do PT da Bahia. Mas antes de mostrar, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, já sabe, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, faz parte, comenta e compartilha. Bora espalhar para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, como vocês devem saber, Ciro Gomes continua em silêncio sobre os acontecimentos políticos em nosso país desde que fez um curto vídeo logo após o primeiro turno. Esse silêncio foi quebrado no dia 8 de janeiro, diante dos crimes cometidos por bolsonaristas lá que invadiram, depredaram, roubaram patrimônio público na sede dos três poderes. Aquele foi um dia que exigiu dos democratas um posicionamento claro e firme contra o ocorrido e em defesa da nossa democracia. E foi o que o Ciro Gomes fez. Em duas publicações, ele condenou fortemente os acontecimentos. Num post, ele escreveu o seguinte: absurdos os ataques acontecidos neste domingo em Brasília. Que se identifiquem e sejam punidos os vândalos e, principalmente, seus patrocinadores, que é o que está acontecendo depois do ocorrido. Tenho enorme preocupação com a profunda divisão do país, mas nada justifica os graves crimes que estão cometendo. Aí ele foi lá e fez um outro. Um dos maiores crimes da história da República não pode ficar impune. Não há a mínima brecha para condescendência. A consciência nacional clama o máximo rigor da lei. Aí, para quem acha que o Ciro seria elogiado por todos os que se dizem democratas, em especial os que se dizem de esquerda, se enganou. Porque aconteceu, claro que apareceu muita gente para encher o saco, enfim, para dar lacrada. Gente sem nenhuma importância, apareceu um monte, como aparece sempre nas postagens do Ciro. Verificadinho, que tem selo no Twitter, que a gente olha e não sabe nem por que tem o selo. Para lacrar também apareceram alguns. Mas pasmem, teve deputado federal do PT que apareceu também. Senhor Jorge Sola, 61 anos de idade, do PT da Bahia, com uma longa carreira pública na política, com vários mandatos, teve a capacidade de escrever, comentando esse último tweet do Ciro, o seguinte: e o senhor, não, o Ciro Gomes, enganou parte importante da população com esse papinho furado de que o bolsonarismo não apresentava risco maior à democracia. Tenha santa paciência. Eu até preferi fazer esse vídeo dias depois do acontecido. Eu entendi que os primeiros dias após os atos lá em Brasília exigiam de nós uma atenção muito especial ao que estava ocorrendo. Mas agora que passou a parte mais tensa, a gente observa já, enfim, todo o movimento feito para punir tanto os vândalos como a busca pelos patrocinadores, enfim, está acontecendo aquilo que se esperava que acontecesse. Agora a gente tem também que vir aqui colocar o dedo nessa ferida e falar sobre essa postura desse deputado petista. Eu vou repetir o que ele escreveu: e o senhor enganou parte importante da população com esse papinho furado de que o bolsonarismo não apresentava risco maior à democracia. Vamos lá então por partes, senhor Jorge. Ciro não enganou ninguém, pelo contrário, sempre deixou muito claro quem era Bolsonaro e lutou contra ele. Vamos voltar aqui em 2018, enquanto o PT mentia que o Lula era candidato, e aqui parênteses, não tem nada a ver se era uma condenação justa ou injusta. O fato era, estava condenado e o PT sabia que não tinha tempo hábil para rever aquilo na justiça. Mesmo assim, Lula candidato, recorrendo ao TSE, quando o TSE diz o óbvio, Lula não pode ser candidato. O que o PT faz? Apresenta em cima da hora o Haddad, que sai na rua com a máscara do Lula, indo na cadeia toda segunda-feira visitar o ex-presidente e agora presidente, para pegar orientações e tudo mais, a imprensa filmando e dando cobertura a isso tudo, a rejeição ao PT gigante e o Ciro lutando, dizendo: o PT está colocando o Brasil para dançar à beira do abismo, e nós caímos no abismo. E o Ciro dizia: Bolsonaro é um projeto de Hitlerzinho tropical. Então o Ciro alertou: mas o Ciro não foi pro palanque com a Haddad no segundo turno, ele avisou que não iria.
mas transferiu os votos. É só você pegar o quanto o Haddad teve, 29%, quanto que o Ciro teve, 12,47%, somar 1% da Marina. Esses votos foram 90% para o Haddad. Mesmo assim, Bolsonaro por pouco não venceu no primeiro turno. Então faltou muito pouco para ele vencer e venceu no segundo turno, colocando 10 milhões de votos, né, sobre o Haddad, né, que tinha perdido a prefeitura de São Paulo tentando a reeleição. Veio do PT pegar outro candidato, né, candidato com recente sucesso nas urnas, não pegou o Haddad. Não estou nem falando da pessoa Haddad, mas um recém-derrotado, e agora perdeu a disputa no estado de São Paulo. Aí de 2019 para cá, Bolsonaro é presidente. O Ciro não deu trégua, né? O Ciro, na esfera jurídica, como advogado, assinou várias ações, né, várias medidas para conter Bolsonaro, né? Na esfera política, o Ciro assinou 3 pedidos de impeachment, enquanto o Lula não assinou nenhum. Mas não adiantava assinar porque tinha mais de 150, o Maio Lira não ia aceitar. Pelo amor de Deus, que pelo menos se tentasse, fizesse um gesto, né, algo simbólico. Opa, peraí, cometeu crimes, eu vou assinar aqui o impeachment para que ele saia da presidência. Mas nem isso Lula fez. Ciro foi em protesto pelo impeachment de Bolsonaro, seja o que a direita fez ou o que a esquerda fez. Lá estava o Ciro. Detalhe, no protesto que o Ciro foi lá na manifestação convocada pela esquerda, né, o Ciro na saída foi cercado, né, por um grupo de petistas e de membros com camiseta da CUT, que começaram a xingar o Ciro, que entrou correndo num carro com a sua esposa Gisele, enquanto estes jogavam objetos, paus no carro. Tem vídeo disso aí. E no campo das ideias, que aqui também é um foco principal, né? Ciro combateu o Bolsonaro como ninguém, apresentando não apenas as críticas duríssimas, mas também as propostas, um projeto de país, porque o bolsonarismo existe, não é porque você critica o PT, é porque quem esteve no poder, seja PSDB, PT, Michel Temer, né, falhou em oferecer ao povo as respostas, né, aquilo que o povo precisava. E aí o povo descontente, o mesmo povo que votou na Dilma, que votou no Lula, que votou no Fernando Henrique, esse mesmo povo, boa parte dele mudou e passou a votar no Bolsonaro. Então, assim, ou a gente entende isso, e aí, ou então a gente vai continuar produzindo Bolsonaros para o futuro. E insisto, não é o fato de você criticar da forma correta o PT pelos seus erros e contradições no poder, é que você gera o Bolsonaro. É por não entregar o que o povo precisa. É nesse aspecto que a democracia está falhando miseravelmente. E aí, sobre o Lula, vamos voltar aqui agora, né, fez tudo isso, ok, venceu as eleições, tem o direito de governar, temos que condenar qualquer tipo de atitude golpista, antidemocrática, e eu condeno aqui nesse canal. E inclusive digo mais, nós precisamos torcer para esse governo dar certo, eu torço. O que não quer dizer que eu vou fazer de conta que não tem problema, não é comigo, não esperem isso desse canal. Mas assim, vamos, né, ficar bem claros aqui. O petista vindo na postagem do Ciro fazer esse tipo de acusação tem que tomar muito cuidado. Olha para o que o Lula fez. Eu disse aqui em relação à omissão dele pelo impeachment de Bolsonaro. Agora, isso tudo faz parte de uma estratégia que vez ou outra o PT verbalizou. Vamos pegar aqui 22 de março de 2022. Lula, em entrevista, disse o seguinte: preferia polarizar com PSDB. Agora, com Bolsonaro, facilita a nossa vida. Facilita por quê, Jorge Sola? Porque Bolsonaro era o mais rejeitado. Foi até o final o líder em rejeição. Quem era o segundo? O Lula. Se você tira Bolsonaro da disputa, Lula seria o mais rejeitado e correria o risco, ninguém sabe ao certo, mas tudo indica que perderia a eleição para um outro candidato menos rejeitado. Poderia ser Ciro Gomes, poderia ser Simone Tebet, poderia ser, enfim, algum outro vinculado ao bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. Né? Vamos pegar aqui agora a manchete do dia 9 de maio de 2021, lá do blog do Noblar, praticamente um lulista dentro do Metrópolis. Lula volta a São Paulo preocupado com a fraqueza de Bolsonaro. Vou deixar links aqui para vocês. Aí lá vai dizer que Lula está convencido de que tem lugar assegurado no segundo turno. Concordam com ele Bolsonaro, seus ministros e líderes de partidos fechados com o governo até aqui. É como muita gente disse, os dois gostaram da tal polarização e foram, vamos se equilibrando aqui lá na frente, ver o que acontece. Quase que Bolsonaro ainda vence. Não venceu porque a rejeição era maior do que a do Lula. Foi uma disputa por rejeições. O menos rejeitado no segundo turno, Lula venceu. Mas, voltando aqui ao que disse lá o Noblar. Quem não gostar, reclama com o Noblar, só estou trazendo para vocês. Mas Lula quer Bolsonaro no ringue para com ele trocar socos. Nada, pois, de apeá-lo do poder. Melhor mantê-lo de pé, sangrando. E eu acrescento aqui, sangrando também o país. Porque a estratégia para o PT deu
deu certo, eleitoralmente falando. Agora, o país pagou um preço muito alto, porque Bolsonaro ficou até o fim. Né? A gente viu, né, o desastre que foi a condução de Bolsonaro na pandemia, né, na questão da economia, e chegou no final agora, resolveu, né, abrir os cofres e gastar e fazer de conta que estava preocupado com o povo, aumenta auxílio, dinheiro para caminhoneiro, para taxista, e facilita a questão do empréstimo para casa própria, enfim, libera FGTS, aí fez de tudo para aumentar a popularidade, né, e mesmo assim perdeu as eleições. E aí Lula então volta nesse ponto, venceu, vamos torcer pelo país, vigiar, criticar, denunciar e eventualmente elogiar o que ele fizer por merecer. Agora, essa atitude aqui do petista Jorge Sola, lamento profundamente. Se você também lamenta, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!